aniversário. Obrigado pelo convite. Boa sorte, que você seja feliz aqui. Olha isso, cara. Não, legal. Arrepiado assim, do... Você sabe que é uma baita iniciativa. Do tudo, cara, do tudo. Você sabe que eu assim, eu tô olhando ali seus equipamentos, eu dou umas viajadas, porque eu gosto dessas coisas assim, e quero te desejar a melhor sorte do mundo. Obrigado por você ter me escolhido como primeiro. Cara, e quero voltar outras vezes, entendeu? E assim, eu sempre falo o seguinte, Aurel, tudo que é bom para Itanhaém, conte comigo. Tudo que for legal para a sociedade, conte comigo. Tá bom. Fechou? Tá bom. Obrigado, Dinei. Obrigado. Valeu, galera. O Dinei Ribeiro, essa estrela do litoral de São Paulo, da Baixada Santista, o cara que narrou o Neymar quando era criança ainda, esse cara que a gente tem o prazer e a honra de ter perto, né? De vez em quando, aqui na Baixada Santista, ele está sempre na padaria, está sempre por aqui perto de nós, morram de inveja. Desde 2014, que eu fui para a minha primeira Copa do Mundo, e você narrar uma Copa do Mundo para o narrador esportivo é como você jogar uma Copa do Mundo. É Rock in Rio, né? Não importa aonde seja a Copa do Mundo. Tô na Copa do Mundo, eu cheguei. Eu sou um dos principais narradores aqui. E eu sempre falo o seguinte, Aurel, de nada vai adiantar eu chegar onde eu cheguei se eu não for espelho para a sociedade que eu nasci. Então, um dos motivos que eu venho a Itanhaém, claro, vinha pelo meu pai, vinha pela minha mãe, vinha pelo meu amor à cidade, mas na minha correria, jogo, quarta, jogo domingo, jogo segunda, jogo terça, nas folgas eu vinha para cá, porque muitas vezes eu queria ser um espelho para que você me olhe e fale, pô, Dinei, ou então você chega pro seu filho e fala, filho, você que está jogando bola aí, pô, o Odinei, ele narrava aqui na Guarda Civil. Como eu ele já fiz narrava isso? Aqui no né? Futi. E hoje eu fiz isso com meus filhos, Então, você deve lembrar. Então, sim. Eu chegava com meus filhos e falava, Odinei. Então, e hoje ele trabalha na Globo. Vamos mudar Agora de deixa eu assunto? te falar, deixa eu te falar, seu nome completo? Odinei João Ribeiro. Odinei João Ribeiro. João, por causa do meu avô materno. Tá, e esse avô veio de onde? Itariri. Itariri. E antes disso? Minha mãe nasceu em Itariri, e meu pai nasceu em Iguape. Daí eles vieram para Itanhaém e casados, e aí eles construíram a vida deles aqui em Itanhaém. Entendi, mas antes disso ainda, a origem assim, você é espanhol, você sabe que você é engraçado, alemão, é engraçado. De onde vem o Odinei, né? É engraçado que você está perguntando, porque eu tenho um amigo maravilhoso que mora em São Paulo, mas é daqui, e esses dias ele falou que ele está disputando na justiça, lá nos cartórios, para ver qual a árvore genealógica dele. Aí eu falei para ele assim, meu amigo, a sua árvore vai morrer em Eldorado, vai morrer em Iguape, olha, não, que eu tenho um bisavô que lutou na guerra lá em português, que a família que para tentar, né, ter o passaporte e tal. Aí eu brinquei e falei assim, ó, até onde eu sei, a minha origem morre lá em Iguape e Itariri. Mas dizem que a nossa origem é portuguesa. Dizem. É bem possível, né? Porque essa região toda foi colonizada, né? Dizem que é portuguesa. É muito provável que sim. E eles trabalhavam com o que, esses avós? Plantação? O meu avô da minha mãe, meu avô materno, ele era um cara muito politizado, seu João Pupo. E ele trabalhava assim na roça, ele era um cara da roça, ele era um cara do campo, ele tinha lá as plantações dele, tinha lá as mandiocas dele lá. Você Cara, era uma delícia conviveu de pai e de mãe? Sim, convivi. Olha que sorte. Cara, e era uma delícia, velho. Eu ia lá na casa dele lá, ele me pegava no colo, me colocava de bunda pra cima, e batia em mim, brincava comigo e assim. Isso eles lá? E era uma delícia, porque meu pai teve poucos carros, meu pai teve carro já mais velho, né? E eu adorava, porque uma das paixões minhas, assim, através de narração esportiva, era no carro do meu pai, porque nós íamos para Itariri, para Iguape, e eu ia ouvindo a AM, as narrações dos grandes ídolos meus, e eu ia gostando. Isso? Isso com 8 anos, com 9 anos. Então você já nasceu sim, querendo ser narrador? Sim, com certeza. Queria ser, era o que você queria. Já estava aqui dentro. E o meu avô, que incrível, meu avô paterno era o seu Pedro Ribeiro,
Ele trabalhava aqui de braçal em Itanhaém, chegou a trabalhar também no CMTC Clube ali, que hoje é da que era prefeitura, né? Eles moravam ali ao lado do fórum, hoje ali até um condomínio, mas eles moravam ali. Caramba! Aí você, desde pequenininho, então você já tinha isso com você, que você... Cara, inclusive... Que você seria, filme, né? Talvez você nem soubesse o que era a profissão, talvez. Cara, olha que coincidência, lembra que você veio falar comigo, que você foi no meu filme, até falei negócio de candidato, cuidado, lembra que você foi tão legal comigo? Então, lá no filme eu conto exatamente isso, porque o meu pai, ele acordava muito cedo, né, para fazer o café da manhã para nós, e ele ligava na Jovem Pan, e na época a Jovem Pan era um baita de uma rádio, aí ficava aquela música, vambora, vambora. Aí era quando eu acordava já ouvindo o rádio, e até hoje eu durmo com rádio. Até hoje eu tenho os meus alinhos de pilha, hoje com a tecnologia eu tenho a tal da Alexa, né, que você vai lá, Alexa, põe na rádio Gaúcho de Porto Alegre. Aí eu ponho um timerzinho lá de meia hora e foi assim que eu comecei. Eu entro no carro, a primeira coisa que faz é ligar o rádio. E raramente eu ouço música no carro, eu gosto mais de ouvir notícia. Por exemplo, se eu estou vindo para cá de folga, eu ouço música, mas se eu estou indo para São Paulo, eu quero saber de notícia. Eu também. Aí, Odinei, quando você tem essa fase inicial, infantil, você já era ligado em brincar, gostava de rua e não sei o que, aquela coisa de cara que é criado em litoral, né? A gente teve essa sorte na rua, né? De brincar na rua. E você tinha essa coisa de, enfim, não vou dizer querer ser radialista, nada. Porque você nem sabe o que é. Então, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, olha só. Eu não tive uma infância pobre. Uhum. Tínhamos o que comer, graças a Deus. Mas não tínhamos uma infância limitada. Então, por exemplo, meus amiguinhos ganhavam uma bicicleta XYZ. Meu pai não tinha condições de me dar bicicleta. Chegou a me dar uma bicicleta até, mas não tinha condições. Então, o que acontece? Eu gostava de narrar. Então, eu com 8 anos, com 9 anos, eu ia no retiro da igreja presbiteriana e eu ficava brincando de narrar o jogo deles, tá? Mas sem imaginar que eu seria. Aí, o meu pai me deu de presente futebol de botão. Né? Que é uma coisa barata, né? Até hoje é barata. Foi presente de Natal do meu neto. Aí eu narrava futebol de botão, brincava e tal. Aí um dia ele me trouxe um campinho de futebol empenado, porque o dono de uma casa que ele pintava deu para ele me deu, eu desempenhei e continuei narrando meu futebol de botão ali. Aí, cara, eu tinha, 13, 12 anos, assim, narrava. Só que aí, você vai chegando adolescente, eu parei de narrar futebol de botão, parei de narrar, parei de jogar e comecei a trabalhar. Aí trabalhei na feira, trabalhei numa loja de pão de queijo aqui, entendeu? Isso com quantos anos? Com 14 anos. Entendi. Aí trabalhei na loja de pão de queijo, trabalhei numa feira, inclusive foi meu avô materno que me arrumou um emprego. Aí a minha primeira carteira assinada foi na Simaco. Eu cheguei lá como conferente, virei um gerente de expedição, isso em 1986. Aí depois eu fui contratado pela Bekele, tenho uma relação muito grande até hoje com o Zé Carlos e com o Roberto Duarte, que são os meus patrões. Aí depois da Bekele eu trabalhei no Banco Itaú. E aí do Banco Itaú, um belo dia lá, eu peguei um gravador exatamente igual a esse e comecei a brincar novamente de narrar, por causa que eu jogava futebol, né? Jogava no Guti, jogava uma habitação, futsal. E às vezes eu pegava o gravador e ficava brincando de narrar. Até que um dia eu não pude jogar um jogo, porque o médico aqui da cidade falou que eu estava com hepatite não pode fazer exercício. Aí eu levei o gravador, narrei o jogo. São as coisas de Deus. Aí narrei o jogo, terminou o jogo. Que Deus prepara. Sim. Aí o falecido Zé Costa, que era da equipe do Sr. Brau, viu minha narração, achou legal, viu que eu estava num cantinho narrando, pediu a fita. Aí no outro dia no programa no É Hora dos Esportes, eles colocaram o meu gol, eu estava em casa de Vuti, aqui em Vuti assistindo, ouvindo, falei, pô, que legal. Tal. Aí o Sobral entrou em contato comigo, perguntou se eu queria, eu falei que não, que eu tinha vergonha e tal. Mas ele falou, se prepara que em janeiro agora vai ter um campeonato que quero que você narre pra gente. Aí eu narrei. E eu quero falar assim, cara, qual a profissão do seu pai?
Meu pai era pintor de paredes. Meu pai nunca me deu um videogame, porque até na minha época não tinha videogame, não tinha celular. Meu pai me deu um campinho de futebol de botão empenado que eu desempenei e transformou a minha vida. A minha mãe batia de porta em porta aqui no Ivuti, no Anchieta, vendendo o seu produto de cosméticos. Eu estudei no Anchieta, no tempo que quando terminava a aula, dependendo da maré, o caminhão da prefeitura ia nos buscar lá no Anchieta e a gente voltava pela adutora, você não sabia onde era rio, você não sabia aonde era rua. Aqui, a tua rua aqui, a maré chegava aqui pesada, quase chegava lá na casa dos meus pais. Meus pais não sabem que a maré sobe. A minha infância, quem é daqui sabe, né? A minha infância era uma infância de moleque. Eu pulava na ponte, eu me escondia do meu pai no cais, eu jogava bola na rua descalço. E eu cheguei. Mas por quê? Porque opa, na hora de estudar, vou me preparar. Vou me dedicar. Para eu chegar onde eu cheguei, cara, esses dias eu estava tentando fazer um exercício assim, de falar, cara, quantos domingos e sábados que eu investi da minha vida pela minha profissão? Eu adorava jogar futebol. Eu parei de jogar futebol com 20 anos para cuidar da minha profissão. Pô, os meus pais, quando eu envelheceram, eu vinha sempre para cá ver meus pais, tudo, mas Dia dos Pais eu estava longe, Natal eu não sabia se eu estava aqui ou se eu estava lá no Novo, que a gente viaja para fazer os jogos, enfim. Então, quando eu volto para Itanhaém, o que eu quero? Eu quero que você me convide exatamente para vir aqui, para o cara pegar e falar, quem é esse cara? Porque agora não, mas eu tinha um carro que chamava muita atenção, porque é um carro que jogador de futebol tem. Aí eu ia com o meu carro, os caras, caraca, olha o carro do cara. Aí eu pegava e falava assim, brother, deixa eu falar uma coisa pra você. Para eu ter esse carro aqui, eu abdiquei disso, e o carro não foi minha primeira conquista. Minha primeira conquista foi outra coisa. O que você faz pela sua profissão? Eu sou de cidade pequena, né? Uma cidade pequena. Então, a maneira que as pessoas tratam, isso me incomoda. Por que me incomoda? Porque o meu pai foi pintor de paredes. E meu pai pintou casa de muito cara chique aqui de Itanhaém, que meu pai nunca sentou à mesa com a família do cara. Hoje, você vai na minha casa no Belas Artes, o meu carpinteiro senta à mesa comigo. Esses dias eu instalei uma mesa de sinuca lá em casa, veio uma equipe do Paraná. Veio uma equipe do Paraná. Eu sou bom nisso, hein? Eu não falo que eu sou bom em nada, mas isso eu sou bom, hein? Pode me chamar. Veio uma equipe do Paraná montar a mesa de sinuca e eles sentaram à mesa comigo. E o cara falou assim, cara, eu monto mesa de sinuca há 20 anos. Nunca ninguém me convidou para sentar à mesa. E o cara nem sabia que eu era narrador esportivo, não, entendeu? Então, essa essência é minha. Mas sabe por quê? Porque eu joguei descalço. A minha primeira chuteira, eu calçava 36, minha primeira chuteira foi 39, e eu amarrava na canela para não sair, colocava papel, enfim. Através do projeto Parceiros do Bem, já doei mais de 1.500 pares de chuteiras aqui em Itanhaém. Isso incomoda. O jogo que eu faço no Ivuti incomoda. Mas assim, não é fazendo advogado do diabo. Tem muita gente boa e você sabe disso, né? Sempre tem. Sempre tem pessoas que a gente às vezes não tem proximidade, mas você sabe que ali tem alguma coisa boa. É porque, assim, a democracia, você sabe que eu participo de política e gosto pra caramba, né? E só entramos nessa seara. Eu não sou seara. Eu não sou político, mas eu participo da política. Não, sim. Mas eu participo eleitoral, eu vou pra rua e tal. E gosto pra caramba, não vou mentir. Seu jingle tá até hoje na cabeça. Eu gosto. E aí eu não entraria nessa seara, porque justamente por causa. Pra ninguém pensar na maldade, falar, pô, mas eles estão fazendo igual ele está fazendo ali, porque já acertaram alguma coisa. Cara, isso também acontece. Esses dias. O homem vai estourar. Esses dias os caras vão falar, meu, cara. Esses dias uma pessoa da política foi no jogo. Murilo, o negócio aqui é sério, viu? Esses dias um dos políticos foi no meu jogo e ele tirou uma foto comigo. E posta. No outro dia, eu já era o vice dele, ele já era meu vice. Eu vou falar para você, Deus me afasta das pessoas que são nefastas. Me afasta naturalmente. Eu não sei me afasta. Eu não sei se é naturalmente.
Naturalmente. Mas é um dos pedidos que eu faço. Não faça. Eu peço, cara. Brother, Às vezes orações eu peço, olha a afasta, foto. afasta. Olha, Peço. ó. E ele afasta Ó, mesmo. você que está acompanhando a gente aí, olha as fotos do início do projeto Parceiros do Bem, do jogo, e olha para cá. Veja quantas pessoas que estavam na primeira foto não estão agora. Por quê? Porque eu descobri coisas erradas no cara. E falei, coisa que o cara não vai jogar no jogo. Precisa me ajudar. Não quer, não, nunca pedi ajuda. Não, eu digo assim. Nunca pedi ajuda. Não, porque tem cara que fala, não, vou te ajudar. Outra coisa. Aparecer. Outra coisa. Não vai me ajudar. Eu não quero um centavo. Eu não quero. Outra coisa. Esses dias aí tem um. Deixa pra lá. Eu ponho no bolso. Eu ponho no bolso. Tá? E outra coisa, a minha imagem para Itanhaém é gratuita. Tá? A minha imagem para qualquer outro evento fora daqui é quase o meu salário. Entendeu? E eu cobro, porque até eu sou uma participação dessa. Entendeu? Se eu fosse sim. Imagina, canal qualquer aí. Não, imagina, aqui é diferente. Você tem que dar uma passou. Então, sim, aqui é diferente, mas é o que eu estou te falando. Entendeu? Para Itanhaém, eu quero o melhor. Eu acho que isso tem muito a ver com. É o que eu ia falar, né? De como se dá a democracia brasileira, que eu acho que é perfeita. Claro. Todo mundo fala, cara, você é louco de falar isso. Você fala, cara, não, é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela possibilita que pessoas comuns, qualquer pessoa, possa se candidatar e possa buscar espaço no legislativo, criar lei, enfim. Por que a gente não consegue, de repente, chegar? E por que tem tanta dificuldade? Porque aí vem o poder econômico, vem a grana, tudo é um mercado também, não deixa de ser. Mas, nessa seara da democracia, às vezes, pode ser que muitas pessoas que estejam lá dentro pensem igual a você, igual a mim também. Tem algumas coisas que me incomodam bastante, mas, assim, eu encaro que a democracia é um bem, mas ela também traz uma morosidade. Amanhã, esse programa vai passando lá na frente, mas amanhã, no dia que a gente está gravando aqui, eu vou narrar o jogo do Santos e Botafogo pela Copa do Brasil, jogo exclusivo do Sport TV. Eu estou estudando esse jogo desde sábado. Aonde que eu quero chegar? Eu me preparo para trabalhar os 90 minutos. Sim. Você é um baita de um cantor. Você não vai lá cantar por cantar. Não. Você se prepara, você tem um aquecimento vocal, você tem um trabalho vocal, tá? Aonde que eu quero chegar? Tem que estudar. Na minha modesta opinião, por mais que a democracia seja fundamental, um cara que quer se candidatar a vereador, no mínimo, ele tem que ter a noção o que é ser vereador. Entendeu? E as pessoas não podem votar no cara porque o outro indicou, porque precisa ter alguém dele lá. Isso. Eu teria, de verdade, muito, de verdade, eu sou convidado às vezes para ir em alguns lugares, Sim. e sabe o que eu falo para os caras? Velho, eu não tenho competência para estar aqui. Não, você falou, não, eu não tenho competência, não venho, e não vou. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que no mínimo, o cara que vai se candidatar, ele não tem que se candidatar só porque ele é amigo do rei. Só porque ele é amigo do rei. Não, ele é amigo do rei, o rei o quer, ele vai lá, sabe por quê? Porque na hora que ele chega lá, ele não sabe nem dar o nó na gravata. Entendeu? E quando ele sobe naquele púlpito lá, ele nem sabe o que ele vai falar. Ele não está preparado para isso. Já vimos muito, e a gente vê isso, não só. Não estou falando Itanhaém, não, tá? Estou falando geral, Brasil, entendeu? Então isso me incomoda, entendeu? E outra coisa, a troca de favores, sabe? E eu estou falando isso porque a minha falecida mãe, a minha mãe muitas vezes me machucou, porque ela falava assim, eu vou votar naquele fulano porque ele me fez isso. Não, mãe, você não tem que votar porque ele fez isso. É obrigação dele fazer isso. Mas por causa cultural, disso. Né? Porque era bem simples. Minha mãe também era. E aí, sabe o que acontece? Eu vou levar uma cesta básica aleatória para algum lugar que eu ponho no meu carro, passo e entrego. A primeira pergunta que a pessoa faz, sabe qual que é? Você é candidato? Porque é a cultura que os caras levam. E isso me incomoda, cara. Isso me incomoda. Então eu acho que com esse podcast é muito importante, porque eu vou falar uma coisa para você. Por que eu estou onde eu estou também? Porque mesmo quando eu não tinha salário,
Mesmo quando eu trabalhava aqui em Itanhaém e dependia de patrocinadores, eu batia de frente com o prefeito, eu batia de frente com o vereador. Mas sabe por que eu batia de frente? Porque eu tenho essência. Teve um dia que um dos prefeitos me chamou e eu ganhava R$600 por mês. Um prefeito me chamou e falou assim: traga a sua carteira, nós vamos assinar a sua carteira, você não precisa nem aparecer na prefeitura, mas por favor, pare de me bater. No outro dia eu fui no meu podcast, na época, que era a SAT FM, e falei assim: prefeito, o senhor não precisa me dar um centavo, eu só quero que o senhor cumpra aquilo que o senhor prometeu na minha voz e na voz da Maristela, que nós éramos os locutores da sua gestão, entendeu? Então é isso. Então, ele só fala isso porque ele trabalha na Globo. Não, cara, amanhã de repente eu não estou mais na Globo, eu falo isso porque é o seguinte, cara, não é fácil você pagar plano de saúde para todo mundo. Entendeu? Da família. E outra coisa, eu não tenho um salário astronômico, eu tenho minha vida. Entendeu? Então quando eu venho aqui, cara, eu quero ver as benfeitorias, entendeu? E infelizmente, e vou te falar mais uma coisa, cara. Muitas pessoas que a gente ajuda através do projeto Parceiros do Bem, essas pessoas, Áureo, você pode perguntar para qualquer uma delas. Eu nunca cheguei para ela e falei assim: ô Áureo, te doei aí 500 chuteiras, cara, vem cá. Vota no Áureo, fulano. Vota no Áureo, que o Áureo nunca, porque eu não misturo o projeto. Na minha família, eu nunca cheguei, por exemplo, eu votei na minha deputada, e ela ganhou. Ela me conhece, ela sabe da minha índole, ela veio fazer campanha aqui em Itanhaém, ela falou assim: nem o seu voto eu vou te pedir, porque eu conheço como você é. Sim. Ela ganhou a eleição, ela me ligou e falou assim: estou à disposição para o que você precisar para a sua cidade. Por quê? Porque ela conhece o meu caráter. Sim. Talvez se eu tivesse ido lá com ela e falado assim: vai lá e me dá uma Fanta laranja. Depois você ganhando. Aí, não, com uma Fanta laranja, ela ia falar para mim: pô, Diniz, você pediu uma Fanta laranja, eu já te dei. Tá pago. Entendeu? E é isso que as pessoas não entendem. Entendeu? E fecharam a rádio 7 FM por causa disso, 99. Que eu combatia os maus feitores. E até hoje tem muitos maus feitores aí. Como você diz, há as exceções, graças a Deus há as exceções. Mas o sistema faz as pessoas não funcionarem. É muito complicado. E aí querem que eu saia acreditado? Por quê? Então, mas aí que eu... Agora precisa de uma pessoa. Precisa, concordo. Porque esses caras que têm essa entrada na sociedade, que de repente, por exemplo, não estou falando para você que você deveria ou não, claro que não. Mas pessoas como você, se pudessem, se tivessem vontade, se tivessem, enfim, sentir o chamado, isso seria muito legal. É que assim, entrando lá, você vê que lá dentro tem regras. Sim. E que essas regras, cara, assim, mas aí que são difíceis. Vamos discutir. São regras difíceis. Sabe que é legal? Muito importante. Sabe o que é legal estar trocando ideia com você aqui agora? Faz de conta não, parece que eu estou conversando com você sem microfone. Estou batendo papo como um amigo. Sim. Tá? É que a estrutura aqui é vários amigos meus. É como se não tivesse mesmo. Olha aqui, você mesmo é um dos caras que merecia estar lá. Entendeu? E outra coisa que eu vou te falar, a gente está aqui no Ivuti, né? Eu dei uma afastada do clube, aos poucos eu estou voltando, tá? O que eu penso? Eu sou o Odinei, só que eu sou um narrador esportivo. Eu posso influenciar você a votar nele. Pode. Então, você pode pegar meu Facebook, você pode olhar. Em época de eleição eu dou uma segurada. Pode. Sabe por que eu dou uma segurada? Porque eu não quero, criticando você, elegê-lo ou bater nele e eleger você. Ok? O que eu penso? Falando de democracia. Falando de Ivuti. Eu, presidente de Ivuti, tá? Você é candidato, que eu vou votar em você. Só que essa jarra aqui, esse microfone, também são candidatos. Eu vou falar assim: jarra, microfone, vocês podem ir lá no Ivuti. Vai lá. Tá? E vai com o áudio também. Espaço. Ok? E o áudio vai falar. Aí, galera, é o seguinte: trouxe o áudio, a jarra e trouxe o microfone. Sim. Vocês votam em quem vocês achar melhor. Entendi. Mas aí o que os caras fazem? Mas ele me... para com isso. Eu lembro que todo moleque, assim, eu também tentei, talvez não ser narrador, mas tinha muita brincadeira na escola, daquele trava-língua que os narradores esportivos de rádio, cara, que você, quando você narra, os narradores de rádio, a televisão é mais lenta, né? Sim. A televisão você fala com a imagem. E aí no rádio é aquela pauleira. Então a molecada
sempre brincava disso, de narrar. Só que poucos tinham esse dom, né? E você devia ser um diferencial, né? Mas poucas vezes assim, eu não tenho essa memória assim, não, de você escola, humilhar os outros nessa brincadeira? Não, de escola não. Mas assim, quando eu ia para os retiros da igreja, assim, os mais velhos que eu falavam que eu sonhava e ficava narrando, sonhando. Olha, cara. Entendeu? Tinha muito isso, assim. Eu acredito nessas palavras. Eu sou meio pirado. Sim, eu ficava narrando no sonho, ficava brincando, acordava e tal. Eu sou meio pirado. Eu tenho uma ideia de que os sonhos da gente são lembranças. Porque tem coisa que é inexplicável de ver. Assim, pela ciência, tem coisas que a gente não consegue explicar. E você vê, Áureo, ninguém da minha família... Eu sempre soube que eu ia ser cantor, cara. Sempre soube, velho. Então, você tinha cantor na família? Nenhum. Não, nem eu. Meu pai era pedreiro, minha mãe costurava, limpava e, cara, era isso, velho. Então, ninguém da minha casa, nada. Ninguém da minha casa também. E eu já sabia que ia ser cantor. Eu tinha, meu irmão mais velho, eu não sei por que ele tinha um gravador assim, e eu compunha no gravador dele. Mas eu tô falando, cara, de uma criança de menos de 6 anos, vai. Coisa muito precoce, eu já compunha, gravava e eu me anunciava no rádio. Então é muito louco. Eu falo que os sonhos você se preparou. são lembranças, porque não tem lógica. Algumas coisas não tem muita. Não, também acho que não. A ciência não Você explica. sabe que até hoje, cara, vou falar uma coisa assim maluca. Até hoje eu encontro pessoas, essas pessoas me chamam pelo nome, me assustam. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui em Campinas participar de um jogo que o grande amoroso, campeão do mundo com o São Paulo, me convidou para jogar com eles. Quando eu cheguei lá no campo do Guarani, eu entrei no vestiário, estava o Rivelino, um dos maiores jogadores da história, e o Pepe. Os dois me chamaram, né? Os dois me chamaram pelo meu nome. E aí eu falei, caramba, ele sabe o meu nome. Dois ídolos. Então, por isso que eu falo, às vezes eu não tenho essa noção. O Pelé, uma das vezes que eu entrevistei, ele, Dinei, você tá bem? O Pelé sabe o meu nome. Cara. Esses dias agora, faz mais ou menos uns 2 anos que eu tenho uma boa relação com ele, o Péricles me mandou uma mensagem no meu Instagram. Pô, Dinezinho, tô te assistindo aqui e tal, você deu uma emagrecida. O que você fez? Fala pra mim que eu tô precisando, que nasceu a minha filha. É mesmo? Tô correndo atrás dela. O Pericão cantor? É mesmo? Aí ele falou, caraca, meu Deus, também é um dos maiores que a gente tem. Não, você é cantor de rock, eu sou amigo da galera. E você é cantor também. Não. Muita gente não sabe. Eu sou amigo da galera. Muita gente não sabe. Eu sou amigo da galera do Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão, que no meu tempo de moleque eu adorava os caras, eu sou amigo dos caras. Esses dias eu fui fazer um jogo, tava com o pessoal do Titãs. Eu falei pros caras, pô, eu ia lá assistir vocês no Caissara Music Hall. O Caissara, aquele que balançava, não sei o quê. Então essas coisas me assustam, sabe? E aí a minha alegria, cara, que é uma pena que as pessoas não entendem, mas eu não tô nem aí com elas. Cara, eu já trouxe aqui no Ivuti a melhor jogadora de basquete da história. Sim. Ela ficou aqui de graça. Que eu tirei fotinho com ela no dia do lançamento do teu filme. Eu já trouxe aqui o zagueiro campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, capitão com o Ronaldo em campo, o William Machado, que não calçava uma chuteira há mais de 5 anos. E falou assim, só você mesmo para fazer eu calçar minha chuteira e jogar no seu campo. No campo do Ivuti. O Roger Flores foi convidado pelo Ronaldinho Gaúcho para jogar no Pacaembu. Um dia antes ele pegou o avião e veio aqui para o Ivuti, jogar no Ivuti. Roger Flores. Kleber Machado, que é um dos maiores narradores da história da TV brasileira, estava na Globo até pouco tempo, vem aqui. Milton Leite, Kleber Machado, Ricardinho, campeão do mundo com o Corinthians, Ricardinho, campeão do mundo com a seleção brasileira, vem aqui desde o primeiro evento. É incrível. Entendeu? Então isso me faz bem, sabe? De falar, caraca, os caras estão vindo no meu bairro. Aí os caras, ele faz isso, ele quer aparecer. Não tem como, né? Não, a tua profissão é aparecer. Então na hora vaga a última coisa que você quer é aparecer. O que você deve querer deve ser. Você quer ver Netflix? Você quer ver como é que eu sou meio bobão? Sabe pra você ter uma ideia? Às vezes as pessoas vão tirar foto comigo no Ivuti. Eu falo, porra, você estava comigo ontem aqui, não tirar foto comigo? Porra, não enche o saco, tira foto. Não, porque ali eu sou o Odinei mesmo. É o Zeca, né? É isso aí. É o Zeca de Xerém, né? Isso aí tem cara que me acha, sabe? O cara tira foto com esse merda aí, todo dia com ele. Porra, legal isso, né?
Aí eu falo, pô, tua filha vai tirar foto comigo? Tira amanhã, eu tô aqui em Moti. Mas não, porque hoje eu sou o artista, o cara que trabalha em televisão. É louco. É muito louco. Deixa eu te perguntar, sobre essas... Cara, nem sei quanto tempo você pode falar. Eu vou falar... Já deu, pô, combinou 20 minutos comigo e deu mais de 1 hora. Então, mas é isso. Mas é que, cara, não tenho chance. Eu nunca conversei com você tanto tempo. Vambora. Não mesmo. Nunca tive chance. Então eu vou arrebentar. Depois você edita. Deixa eu te falar um negócio de... Por exemplo, essas estrelas, né? Eu fiz jingle para Sandra, né? Que é a filha do Pelé. Fiz jingle quando ela foi candidata e tal. Foi deputada, né? Ela foi vereadora, né? Eu não lembro que ela tinha sido, mas quando eu fiz o jingle dela, ela foi candidata e veio bater aqui, cara. Veio bater aqui. Foi quero um jingle seu e tal, porque eu fazia muito jingle para a Assembleia inteira lá. E ela falou, me indicar, nem lembro quem indicou, eu sei que veio ela, o marido e tal. Enfim, tive contato com ela. Com o Pelé, jamais. Enfim, é um ídolo mundial e que se foi, né? E tem alguma história que você pode contar para nós? Assim, alguma coisa com o Pelé? Você chegou perto dele? Ele narrou um gol comigo. Quantas vezes? Eu sou o único narrador que o Pelé narrou um gol. Sou eu. Tem ele com o Galvão Bueno, mas gritando é tetra. Sim. A narração de um gol eu tenho com ele. Em 92 eu estava narrando o Santo André pelo Campeonato Paulista daquele ano. Ele entrou na minha cabine, sentou ao meu lado, assistiu o jogo comigo, por causa que ele era amigo do meu comentarista. E aí, coisas de Deus, sai um gol do Santos, ele pegou o microfone da minha mão e gritou junto comigo. Uau, eu falei. E eu continuei gritando. Hoje, eu ficaria quieto, porra, Pelé. Sim. Mas eu, moleque, você quer tomar meu lugar? Eu vou narrar com você também, entendeu? Acho que essa é a marca. E uma outra coisa que eu sempre falo assim também nas minhas palestras, quando me permitem dar aqui em Itanhaém, é o seguinte, eu sempre falo assim, cara, se prepare. Se prepare. Eu começo a minha palestra assim, qual é a sua Copa do Mundo, garoto? Ser jogador de futebol. Você está treinando? Qual é a sua Copa do Mundo, garoto? Ser dentista. Você já está brincando de arrancar o dente da sua boneca? Qual é o seu sonho? É ser professor. Você está se preparando para ser professor? Aonde que eu quero chegar? Eu imitava os meus ídolos. Sim. E hoje, todos esses ídolos são meus amigos. Todos esses ídolos me chamam pelo nome. E todos esses ídolos falam, garoto, eu me lembro quando você começou a sua carreira. Você vinha aqui na minha cabine, você pedia conselho. Hoje eu já me aposentei e você está aí trilhando o seu caminho. Muito obrigado. Então, sabe quais são as minhas referências? As minhas referências era o pedreiro que morava na frente da minha casa, que construiu a casinha dele. O meu pai, que voltava de bicicleta, ele falava, caraca, o meu pai é pintor, consegue sustentar 7 filhos, como é que ele consegue? Então, esses são os meus espelhos. Mas é uma preocupação que eu tenho, assim. Por exemplo, nós tínhamos referência familiar, né? Graças a Deus. Humildade, não sei o que, beleza. Mas tinha uma referência de trabalho, de luta, e a gente via muito isso. Hoje, o que eu vejo assim na sociedade? As nossas referências, elas tinham uma base muito sólida no trabalho e na preparação no estudo. Né? Se você queria ser um grande guitarrista, eu me lembro que a música, o rock, MPB, cara, você ficava 5, 6, 10 anos estudando para ficar bom, né? E aí você conseguia fazer grandes obras e tudo mais, as quais pessoas como eu ficavam ali bebendo aquilo e imitando até ficar parecido. Aí depois você vai estudar, você vai se preparar, mas você começa na referência. E aí o que eu vejo hoje, assim, que eu acho muito estranho? Esse imediatismo que existe, né? A internet, ela vende uma coisa, cara, que vem pra cá, que eu tô vendendo. Eu sempre falo pro meu filho que eu sou analógico. O Murilo me mandou uma mensagem esses dias, né? O Murilo, nosso marketingueiro aí, é o cara que cuida de rede social, marketing, não sei o quê. É o cara que vai fazer com que essa entrevista chegue para bastante gente. Aí ele falou assim, olha, aí a nossa relação tá no início, né? Naquela coisa gostosa e tal. Aí ele falou assim, olha, mandou uma mensagem para mim. Pô, cara, tem que te apresentar um projeto, fulano de tal vai conversar com você.
Cara, eu já fui na lata. Falei, mandei mensagem pra ele. Se for marketing multinível, não sei o que, nem me procure. Eu tô na área há 32 anos. Então, dá tempo, né? Dá pra... Eu hoje estudo o mesmo tempo que eu estudava lá atrás. Eu vou fazer amanhã, né? eu vou amanhã fazer Santos e Botafogo, o mesmo jogo que eu fiz a semana passada, ok? Então é só dar uma passadinha de pano e já está tudo certo. Sim. Mas não, eu vou me preparar, tá? Então, eu entendo por que eu estou onde eu estou, ok? Sim. Beleza. Vou te dar um outro exemplo. O meu sonho era ter um acordeon, uma sanfona. E eu nunca toquei nada. Eu comprei. O acordeon não é barato, comprei uma Scandale italiana e tal, sensacional. Comprei. Estou arrebentando. Comprei. Aí comprei e tal. Aí o cara da sanfona me falou assim, olha, eu afino as sanfonas do Pinóquio, que é espetacular. Eu afino a sanfona, afino a sanfona do Marrone, do fulano, do Beltrano, beleza. Top. Aí ele falou, se você quiser eu vou te indicar um cara para te ensinar. Beleza, peguei um cara, olha onde eu vou chegar. Peguei um cara, o cara... Aí eu, dó, ré, mi, pô, quarta de ré, quinta de dó, não sei o que e tal. Beleza. Aí ele falou pra mim assim, eu só vou te dar um toque, tá, cara? Eu não faço milagre. Você vai ter que tocar no mínimo 8 horas umas 5, 6 horas por dia. Beleza. Aí eu perguntei pra ele assim, quanto tempo você toca? Ele, 20. Quanto tempo que você treina por dia? Todo dia? Todo dia. Toda hora? Todo dia. Aí aquela empolgação, peguei... Não conseguia fazer nem 1 hora, nem meia hora, nem 5 minutos, nem 1 minuto. Esquece, a sanfona não vai tá parada. Porque aí eu olho para a sanfona, ela olha para mim e ela fala, cara, se você não treinar, você não vai pegar. Ok, uma coisa que eu discuto. Eu acredito no talento. Uma coisa que eu discuto. Até ele mexe com... Mas é 10%. Ele mexe com essa área aí e acho legal. Por exemplo, eu vejo uns caras aqui que eu nem sigo, que tem 2 milhões de seguidores, que é zero conteúdo, então, cara, que não passam nada pra ninguém, que não ajudam ninguém. Não é desesperador? Cara, eu trabalho na Globo. Não dá desespero? Eu trabalho na Globo. Eu tenho uns vídeos que eu posto sobre a vida, sobre a reflexão, 30 anos de trampo. Não dá. Eu tenho 90 e poucos mil. Cara. Entendeu? É muito pouco. É assustador. Agora, por quê? Aí uma mente jovem como ele, e a gente tem que aprender isso, me fala, sabe por quê? O seu rios é muito grande. Sabe por quê? Você tem que diminuir aqui, você tem que ver com quem você está falando, qual é o teu público, não sei o quê. É muito louco isso, entendeu? É muito Mas louco. só que o que acontece? Nós estamos rasos. Né? Nós estamos rasos. Só que tem um detalhe. Roberto Carlos está até hoje aí. Sim. Né? Esses caras, não vou citar nome aqui, mas tem cara que apareceu até 3, um ano antes aí, que era descartável. E o mercado sabe disso. E aí sabe o que eu falo? O mercado sabe disso. Eles usam esses caras. Aproveita. Eles são vítimas. Exatamente. Eles são vítimas. Eu falo, aproveita esse momento, aproveita esse boom, ganha seu dinheiro. Estuda. E outra coisa, ser malandro com dinheiro. Entendeu? Eu sempre falei para meus sobrinhos, eu sempre fui malandro com dinheiro. Eu sempre fui malandro. Pô, veio essa grana aqui. Eu sei que eu ganho X. Só que tem mês que eu ganho 5 vezes X. Isso. Só que eu ponho na minha ideia só do X. Aí os 4, 5 X. É outra coisa. Tem que virar um pouco. Eu guardei para minha aposentadoria. É isso, porque mas eu tinha consciência. Mas o que você percebe? Mas o que você percebe? Eu não jogo dinheiro fora, ok? Não. Esses caras descartáveis, eles jogam dinheiro fora. Porque... Sabe por quê? Porque eles não têm noção do que é que está aqui. Eu não posso tomar seu tempo. Eu estou olhando meu Instagram aqui, que eu queria falar uma coisa para você, que é muito legal que eu nem sei se você ia abordar esse assunto aqui. Ó, eu tenho hoje, deixa eu olhar aqui. Ó, eu tenho hoje cravado 95 mil seguidores. É bastante, não assim, bastante, mas beleza. Olha só. 95 mil pessoas não cabe dentro de uma escola. É uma Itanhaém. Exatamente, é uma população de uma cidade média. Por que eu fico feliz com o meu Instagram? Quando minha mãe ficou doente, eu peguei e falei, cara, a minha mãe vai ser anjo na vida de algumas pessoas. Eu não vou mostrar o rosto da minha mãe, mas eu vou mostrar algumas coisas da minha mãe, sobre o Alzheimer. E o amor que eu e minha família
dedicamos à minha mãe, Sim. especialmente nos últimos dias dela de doença, algumas coisas eu postava no Instagram. Entendi. Cara, até hoje mesmo, minha mãe morreu em janeiro do ano passado. Até hoje eu recebo, cara, a maneira que você postou, mostrando o que você fazia com a tua mãe, eu mudei a minha forma de cuidar da minha mãe. Cara. Teve um cara famoso aqui, não vou citar nome, um grande jogador de futebol, que ele falou pra mim assim: Dinei, o dia que você fez a homenagem pra sua mãe, no jogo, eu estava com a minha esposa. A minha esposa não falava com a mãe dela há mais de 3 anos. Olha, No outro dia, nós almoçamos com a minha sogra. O Dinei, meu pai estava no asilo. Eu combinei com os meus irmãos, nós tiramos meu pai do asilo e cada dia um cuida do meu pai. Entendeu? Então, isso me faz bem. Isso me faz bem, entendeu? Isso me, não tem esse lance da forma, porque o cara, por exemplo, você está conversando comigo aqui, sim, numa abertura, você falou, pô, Dinei, cara, mas você me conhece, né? Você conhece meu sobrinho, você conhece minha família, tudo. Enfim, você conhece toda a minha essência. Um cara de São Roque. Conheço e gosto de um cara de São Roque aqui, todos assim. um cara de São Roque acabou de falar comigo, tem uma coisa importante. Eu tenho 95 mil seguidores e eu respondo. Tem cara que fala assim, caraca, você me respondeu? Aí eu falei assim, respondi, porque... E é muito importante. Mas por que você tem como gravar um áudio que a minha mulher não está acreditando que é você que está falando comigo? Não, por que não? Aí eu brinco e falo assim, eu vou ao banheiro, eu choro. Não, sim, para quem está distante. Imagina o cara que tem fã lá em Ilhéus. Isso o cara nunca pensa que você é um cara normal, acessível. É isso para mim que vale, cara. Sabe, o dia que minha mãe morreu em janeiro, uma semana depois eu peguei um avião e fui para o Nordeste sozinho. Estava namorando na época, mas eu fui sozinho e fiquei lá nos lugares lá. Cara, eu estava andando na praia, os caras vêm falar comigo, pô, cara, eu vi você postou agora um pouco sobre a sua mãe, não sei o que, pô, tira uma foto comigo, pô, sabia que, aí, mãe, aí ele, pô, você, mulher, vem e chora. Cara, então isso pra mim já valeu. Meu pai faleceu em 2013. Eu fui um privilegiado, né? Meu pai com 14. 11, perdi. Porque meu pai eu tinha 46 anos. Aí eu sou Mas privilegiado. eu não sei. Privilegiado, sim, porque eu convivi mais. Sim. Meu pai adorava. Eu falei dos avós, é uma sorte poder conviver, porque eu não convivi. O meu pai adorava carro. Todos os carros que eu comprei, todos os carros, a primeira pessoa que entrava no meu carro era meu pai. Então eu comprava um carro em Santos, comprava um carro aqui, comprava um carro em São Paulo, onde eu comprasse, eu pegava o carro sozinho, ele entrava no meu carro e falava assim, pai, ora no meu carro, para que eu possa ter condições de pagar esse carro. E a primeira pergunta que ele fazia, chega em Iguape? Por quê? Porque ele queria ir para Iguape. Sim. E eu levava para Iguape, os meus irmãos todos eles faziam isso. Podia perguntar qualquer coisa, né? Meus irmãos faziam isso também. Ai, gente, que barato. Meu pai pintava casas, as casas mais chiques da cidade, meu pai pintava. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. A primeira piscina que eu nadei na minha vida foi uma piscina que ele pintava a casa e ele pediu autorização para o dono, porque eu levava marmita para o meu pai. E aí vontade de autorizava, eu era moleque, autorizava, né? nadava na piscina. Quando eu comprei a minha casa, meu primeiro bem foi um apartamento em Santos. Aí meu segundo bem foi a casa aqui em Itanhaém. Quando eu comprei a minha casa, eu não quis contar para nenhum dos meus irmãos e para ninguém, nem meu pai e minha mãe, que eu queria levar um por um. E falei para eles, não conta para ele, não conta para ele. Levei meu pai. Quando meu pai chegou na minha casa, ele entrou assim, ele estava lúcido ainda, que meu pai morreu em 2013, eu comprei a casa em 2012. Meu pai estava caminhando para o Alzheimer, mas estava bom. Mas estava bem. Nós abrimos o portão, ele olhou, aí eu falei assim, e aí, pai? Ele, puxa, que casa bonita. Eu falei, pai, essa casa é nossa. Nossa? Eu falei, pai, essa casa é minha, eu comprei. Essa casa é casa de rico. Eu falei, não, pai, não é casa de rico, é casa do seu filho. Eu lutei para isso aqui. E essa aqui, o senhor não vai pintar. Essa aqui o senhor vai usufruir. Essa aqui o senhor vai, eu vou fazer uma piscininha lá atrás, vou fazer isso. Ele conviveu pouco com a minha casa, que no ano seguinte ele morreu. A minha mãe tinha uma dificuldade danada. E eu também, de ela entender isso. Mãe, vamos almoçar no restaurante X? Mas lá é caro, filho. Sim. Mãe, mas hoje eu posso levar a senhora lá.
Vamos lá. Não, pô, mas a tua mãe, cara, vou te contar a história. Resumindo, eu queria reformar a casa da minha mãe, de Vutim. Era meu presente para eles. Eu levei o pedreiro para reformar a casa da minha mãe e não avisei eles. O pedreiro começou a medir, começou a olhar e tal. Meu pai veio e falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou medindo. Não. A casa vai ficar do jeito que está. Se você não gosta, você vai para lá. Vai ficar assim. Sim. Pô, mas eu quero dar. Não. Porque ainda é murinho embaixo. Não quero, não quero. É padrão antigo. Aí meu pai, eu vou morrer lá na frente, não quero. Aí eu levei o pedreiro na casa que ele estava construindo. E o dono da casa, conversando comigo e tal, eu falei para ele, pô, e essa casa? Ele falou, cara, eu vou vender. Aí, coincidências da vida. Inclusive, hoje, eu falei com essa mulher, olha que loucura. A mulher era Terezinha. Essa Terezinha, ela trabalhava na Caixa Econômica Federal. Quando eu trabalhava na Tribuna, eu comprei meu apartamento de Santos. E um amigo me apresentou ela, e ela era aquela mulher que negocia financiamento. No aniversário do meu pai, o último aniversário do meu pai, eu levei ele num restaurante aqui em Itanhaém para almoçar. Olha. E eu estou almoçando com ele, essa Terezinha aparece lá do nada. Ela é de Santos. Terezinha, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu vim transferida para a Caixa daqui, estava o financiamento aqui, pô, que legal. Naquela mesma tarde, eu fui ver a casa. Naquela mesma tarde, eu liguei para a Terezinha e ela falou, Dinei, você tem crédito, dá para comprar a casa. Comprei a casa, ok? Uma semana depois eu liguei para a Terezinha, vamos tomar um café para comemorar. Ela falou assim, só se for em Santos. Eu voltei para Santos. Ela brincou e falou para mim assim, por incrível que pareça, eu só fiz a sua casa. E hoje eu liguei para ela, cara, muita alegria, porque graças a Deus o meu irmão Oséias, que você conhece, quitou a casinha dele aqui em Itanhaém e pediu para eu falar com ela para ela dar baixa. Entendeu? Então, uma coisa que eu me machuco assim, bastante, mas eu não blasfemo, tá? Pelo amor de Deus, assim, para você falar que você perdeu o teu pai com essa idade, então é mais um conforto para mim. Mas eu gostaria muito, cara, de hoje, como as coisas melhoraram mais, de meu pai estar vivo. Sabe? De levar meu pai num jogo na Globo, de meu pai conhecer ali as bastidores do Jornal Nacional, que meu pai gostava de divulgar a minha profissão, mas eu estou numa fase que eu quero ser feliz. É isso, cara. Entendeu? Se eu tiver com a minha namorada, meu namorado não me faz feliz, eu vou embora. Tem que. Entendeu? Se eu estou no emprego, o emprego não está me fazendo feliz, eu vou embora. Mas você sabe o que faz isso, né? São maturidade e as perdas. As perdas, com certeza. A ressignificação. Ontem eu enterrei uma essas perdas, elas arrebentam a gente. Porque a luta é bom. O que é bom. A luta é bom. Mas, porque já te dando casa. Você vai virando, eu falo que a gente vira uma tartaruga. Continue. Pode atacar que só põe a cabeça para dentro e pau. Pode arrebentar. Continue. Porque aqui a estrutura é boa. Agora as perdas, elas pegam bem onde você não está preparado, cara. Você fala, pô, minha mãe passou os últimos quase 10 anos, talvez, com a saúde muito debilitada. E mesmo assim, sabendo de tudo, me arrebentou. Cara, me quebrou. Porque você fala, putz, cara. Então, aí você passa a agir dessa forma. Eu falo, quando você falou, existe 2 Odinês, eu falo isso. Eu falei pra minha esposa. Pra minha esposa, eu falei, Carol, cara, eu tô com medo de mim. Eu falei pra ela. Porque eu não sei o que eu vou ser. Eu não sei. Porque eu era uma pessoa que eu tinha que atender, mesmo a minha mãe, numa cama, ou saindo um pouco da cama, eu era o Áureo que tinha que atender aquelas expectativas, sabe? De ser um bom menino, de ser um cara legal. Eu falo, cara, agora não tem ninguém pra eu não devo nada pra ninguém. Então acabou, o cara legal morreu, será? O Alzheimer, ele é uma doença que afeta toda a família. Toda a família, né? Eu nunca tinha visto a minha mãe nua. E cara, olha que nos últimos dias da minha mãe, eu dei banho na minha mãe. Então, olha o nível de fragilidade da pessoa. E eu não conseguia fazer isso. Até um dia que um amigo meu médico, amigo meu de infância, ele falou assim, velho, eu dei banho na minha mãe. Aí eu falei para ele assim, mas você é médico. Ele falou assim, mas dos outros, mas não da minha mãe.
Aí um outro amigo meu falou a mesma coisa, aí um dia eu tirei a roupa da minha mãe, dei banho na minha mãe. Aí você sabe que às vezes o Alzheimer tem essa loucura de serenidade. Sim. Um dia eu limpei a minha mãe, ela falou pra mim assim, ei, você é homem? Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Daí eu falei para ela assim, mas eu sou o seu médico. Aí ela falou, desculpa, doutor. Olha! Porque ela não sabia quem era. Olha! Entendeu? Porque se eu soubesse quem é, se eu soubesse que ela sabia que eu era o filho dela, sim, eu não faria aquilo. Sim. Porque eu ia fazer mal para ela. Sim, cara. Entendeu? Porque a gente não sabe assim, eu vinha para cá e assim, eu falo do Odinei Ribeiro, porque é o seguinte, cara, você é artista, você cabe muito bem o que eu vou falar para você. O cara que trabalha numa outra profissão, ele brigou com a mulher, ele está chateado que o filho tomou um tombo, alguma coisa, ele vai lá, ele trabalha, não é fácil, não produz, ok. Na narração, na emoção de você cantar, quem está do outro lado fala, não, eu quero que se dane, sua mãe está doente. Então para de narrar. Só que eu narrava para minha mãe, eu narrava para o meu pai. Entendeu? Então muitas vezes terminava o jogo, aquele jogo calor, aí pra cacete, tô feliz, eu vinha pra cá. Aí colocava no ouvido dela o Aguinaldo Timóteo, que ela gostava de ouvir. Às vezes ela ficava com a mãozinha assim, daí eu pegava o chuveirinho, dava banho dentro. E uma coisa muito legal também, cara, muito importante, que todos os meus irmãos, todos sem exceção, eles pegaram isso. Porque nós tínhamos essa dificuldade, entendeu? Nós tínhamos essa dificuldade de outro ver pelado, assim, é uma outra criação, né? Uma outra criação. Meu pai, eu lavava as partes íntimas do meu pai, você tá pegando no meu negócio aí, meu pai, então, porque eu sou seu médico, meu pai também teve Alzheimer, né? Entendeu? Então, é isso, cara. E aí, muitas vezes, essa transformação, muitas vezes esse lance de eu fazer isso é exatamente para falar, ó, esquece o Odinei narrador. Eu sou o Odinei filho de Maria. Sou de nem filho de Oscar, entendeu? É muito louco. Você sabe que meu pai morreu em maio de 2013 e eu fui para a Copa do Mundo em 2014, né? Você sabe que eu narrei toda a Copa do Mundo, assim, e eu fui crescendo, acabei fazendo as oitavas de final da Copa do Mundo lá em Brasília, fiz o jogo da França e Nigéria e tal. Aí quando terminou o jogo, que eu sabia que era o último jogo que eu ia fazer na Copa do Mundo, cara, é impressionante isso. Eu estava na câmera. E aí era uma câmera robô, né? Que a FIFA é câmera robô, você não vê que não tem ninguém atrás e tal. E aí, a hora que terminou, cara, e sejam felizes, eu fechei o olho, que eu fechei o olho e abri, cara, veio a imagem. A imagem perfeita do meu pai, assim. Cara, porque não tem. Aí eu peguei, aí até falei pros meus amigos, falei, caraca, velho, será que meu pai tava aqui? Aí os caras brincaram e falaram assim, por todos os ângulos. Por todos os ângulos. É isso. Eu diria, não sei no que você acredita, nem quero entrar nesse assunto, talvez, porque são coisas muito pessoais, né? Acredito em Deus, mas eu acho acredito em Deus, que acredito em anjos. Não tem lógica a gente ser só isso aqui. Tem muito. Não tem lógica. Aí deixa eu te falar um negócio. A gente falou do quem é o Odinei, acho que as pessoas puderam conhecer um pouco mais, até a questão familiar, né? Porque é o que eu falo, quem é daqui de Itanhaém sabe quem é o Odinei, enfim. Talvez não conheça tanta coisa. Muitas vezes não sabe de tudo. Posso te cortar aqui? Claro. Odinei, por que você faz isso? Muitas vezes eu perguntei para o meu terapeuta, porque eu faço terapia até hoje. Eu não consigo. Por que eu faço isso? Deixa eu te explicar. Agora não mais, tá? Agora não mais. Eu faço terapia há uns 6 anos. Agora não mais. Eu vou contar um caso. Primeira vez que eu fui para Disney, nos Estados Unidos, não era um sonho meu de infância. Meus amigos aqui de Itanhaém foram com 10 anos, com 12 anos. Não era meu sonho, porque eu jamais imaginei. Eu também. Mas a primeira vez que eu fui na Disney, eu fui em 2009. Então, 68, 78, 98. Eu também fui, não. Tinha 30 e poucos anos. Eu também não tinha nem sonho. 30 e poucos anos, quando eu fui a primeira vez. Era tão fora da realidade. Escuta só, a primeira vez que eu fui na Disney, tinha 31 para 32 anos. Cheguei lá, fiquei no hotel, fui sozinho. Fui na casa de um amigo, depois eu peguei um carro e fui. Minto. Na primeira vez que eu fui, eu não tinha nem carro, não tinha nem dinheiro ainda, eu estava passando por aperto, eu fui de busão até a Disney. Fiquei num hotel bem simples lá e tal. E tem isso, ó? Tem. Eu comecei a brincar. Tem hotel simples? Tem. Eu comecei a brincar no meu Play Center, né? Na minha Disney. Sim.
primeiro dia que eu fui brincar, cara, eu não consegui terminar o parque. Porque eu pensava no meu pai, na minha mãe, no meu sobrinho. Pô, eu tô aqui, eu preciso comprar alguma coisa para eles. Meu Deus. No outro dia, eu não fui nos parques. A gente não desliga, né? No outro dia, eu não fui nos parques. Eu fui nos outlets. Eu fui nos lugares para comprar presente para todo mundo. Incrível. Aí meu pai gostava de relógio, comprei um relógio para minha mãe, meu pai e minha mãe gostavam de relógio, comprei perfume para o sobrinho, comprei presente para todo mundo. Aí eu continuei brincando. Agora sim, eu continuei brincando. Agora eu tenho direito. O lance do pedágio, sabe? Uhum. Então, aonde que eu quero chegar? Cara, eu trabalhava na SAT FM e narrava na Rádio Record de São Paulo. Uhum. Um dia, o pessoal do Satélite me convidou para ir num baile do Satélite. Eu fui. No dia seguinte, ou na semana seguinte, eu tinha um jogo para narrar do Santos em Buenos Aires. Santos e Boca Juniors, final da Libertadores. O pessoal do Satélite conseguiu que um amigo deles me patrocinasse a minha viagem. Eu fui, falei dos caras, a empresa Segasp, para você na Record de São Paulo, no Fiore Gidotti, não sei o que, terminou o jogo. Vim embora para o Brasil e tal. Fui conhecer o dono da empresa. E ele me falou assim, Odinei, os meus compradores, o meu público, não é o público que a sua rádio atinge. Sim. Então, eu não tenho interesse na sua rádio, mas eu tenho interesse em você. Você não imagina. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não posso, eu não quero nada de você. Sim. Eu só quero que você vença e realize os seus sonhos, porque eu, garoto, também sonhei, também lutei e também ganhei. Ok, o que ele fez? Ele falou para mim assim, eu não mexo com isso, mas fala com a minha secretária, passa a sua conta lá, que todo mês vai dar na sua conta um dinheiro. Vamos fazer um acordo? O dia que você não precisar mais, você me liga e fala, eu não preciso mais, que eu vou arrumar um outro dinheiro. Ok? Cara, que legal. Durante 3 anos, esse cara me dava quase o salário que eu ganhava na Rádio Record de São Paulo. Entendeu? Então, eu cito antes. Vou te contar um outro exemplo. Eu também. Vou te contar um outro exemplo aqui. Como te... Tenho ainda. Vou te contar um outro exemplo e se ele estiver assistindo a gente, ele sabe que o recado é para ele, que eu estou chateado com ele também. Minha mãe estava doente e uma pessoa que a gente tem aí me ligou pedindo um dinheiro. Se eu não arrumasse aquele dinheiro, poderia acontecer alguma coisa na vida dele, tal, até de morte. Meu Deus. Eu arrumei o dinheiro para ele. Dei para ele, e não é pouco, tá? Não é pouco, é um dinheiro considerável. Entendi. Arrumei para ele. Naquele mesmo dia que eu arrumei para ele, voltando, minha mãe estava internada em Praia Grande, voltando para Itanhaém, toca o meu telefone. A empresa que eu trabalho. Dinei, tudo bem? Amanhã vai ter uma ação de marketing. Tá. E um dos caras que vai fazer é você. Eu ganhei 3 vezes mais do que eu dei pro cara. Entendi. Entendeu? Ok. O cara me pagou a metade, até hoje ele me deve a metade, mas não tem problema. Ele se afastou de mim. Eu fiquei chateado porque eu perdi um amigo e perdi meu dinheiro. Principalmente perdi um amigo. Tá? Sim. Beleza. Esses dias, sem citar nomes, uma pessoa, eu sei que essa pessoa precisava de mim. Essa pessoa precisava de mim. Eu fui até a cidade, peguei um amigo meu que sabe fazer tudo aquilo que essa pessoa precisava, fiz tudo. Instalei isso, arrumei aquilo, puxei aquilo, arrumei aquilo, sem ela perceber. Peguei a chave, porque eu conheço as pessoas. Quando ela chegou em casa, ela falou assim, como assim? Quanto que ficou? Nada. Eu estou fazendo isso por você, que um dia quando eu cheguei em São Paulo, alguém me deu um colchãozinho para eu dormir. Alguém dorme aqui, fica aqui, tá com fome, come aqui, faz aqui, beleza. Naquele mesmo dia que eu fiz isso para essa pessoa, um cara me ligou para eu ser um dos managers dele numa palestra. Eu ganhei 10 vezes mais do que eu gastei. Deixa eu te falar um negócio. Oferta bom. Enfim, cara, primeiro te agradecer pra caramba, tá? Você é meu parceiro, cara. Te respeito. Agradecer
Você é talentoso. Você ter se colocado dessa forma, pela amizade, pelo carinho, as pessoas, porque a gente vai estar falando para o Brasil inteiro e tudo mais, as pessoas não sabem. Eu nem pedi autorização da empresa. Não, então, mas depois a gente vê. Não, você depois a gente vê. Qualquer dificuldade que você tiver. Não, você é meu amigo. Antes de lançar, você me avisa. Você é meu a amigo. gente, não, você é meu amigo. O que você mandar, a gente faz. Porque a gente sabe que, cara, você poderia cobrar, eu nem poderia pagar. Não, comprar jamais. Jamais eu conseguiria pagar um cachê para ter um papo com você. Até uma presença VIP ou qualquer coisa de um cara do teu tamanho. Não, mas aí que tá. Então eu quero agradecer muito que você ter vindo. Aí que tá, cara. Essa essência eu não vou perder nunca. Eu quero agradecer muito, muito, muito. E eu quero te perguntar só uma coisa. Você disse que chegou muito além do que eu imaginava. Do que você imaginava. Mas hoje você está num lugar especial para pessoas especiais. Você está num lugar diferente, né? E você consegue vislumbrar coisas talvez maiores. Né? Não sei se você consegue vislumbrar coisas maiores. Eu quero saber assim, o que o Odinei Ribeiro, o narrador esportivo, que a gente conhece, o grande narrador esportivo, o que você sonha para frente? Onde você quer chegar? Dá para ver essa Kombi aqui? Dá. Eu quero ter uma Kombi dessa. Pô, eu vendi 2 no ano passado. Ou uma van patrocinada e quero sair com essa Kombi ou com essa van pelo Brasil inteiro, contando a história do Odinei Ribeiro, do menino que saiu do Ivoti, do menino que chegou na Globo, sem passar por cima de ninguém, que cuidou da mãe, que cuidou do pai, que é apaixonado pelos irmãos, que é apaixonado pela essência, e sair por aí para falar que é possível vencer. Eu recebo mensagem do Brasil inteiro. É que eu falei, você é nacional. Então a minha ideia é montar essa van, montar essa Kombi e sair pelo Brasil. E isso tem que ser logo, porque eu já estou com 54 anos. Não pode ser de caminhão? Então, não, caminhão é muito pesado. Então esse é meu sonho. Não tenho essa vaidade de fazer a próxima Copa do Mundo, fazer a próxima Olimpíada. A última Copa eu não fui e sei que tinha capacidade de ir, mas não fui. São escolhas e respeito quem foi. Tá? Não vou aqui, por que eu não estou lá? Boa sorte para quem vai, eu respeito. Tá? Da mesma forma que quando eu fui, alguém não foi para eu ir. Então isso eu respeito muito. Então, cara, estou olhando esse gravador aqui e um gravador como esse transformou a minha vida. Então, eu quero, através da minha história, transformar a minha vida. Se você pegar meu Instagram aqui, você vê de 100 mensagens, 90 mensagens cara, me inspiro em você. Cara, vem aqui um dia na minha cidade contar a sua história. Você consegue vir aqui, consegue. Alguns lugares eu vou monetizar, claro, que eu vou monetizar, porque eu preciso ter condições de pagar as coisas. Mas se eu tiver patrocinador, eu não vou cobrar nada e vou sair por aí. Vou até falar uma coisa louca aqui que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Esses dias eu fui procurado pelo diretor do Jô Soares. Olha, cara, que legal. E ele tem um projeto comigo e com mais um amigo meu que eu não vou citar o nome, senão vão criar a expectativa da gente ter um projeto. Olha que legal. E é uma coisa que, se der certo, vai ser muito legal. Eu não quis falar, mas se você puder pegar aqui em cima. Esse aqui? Isso. Essa empresa, que você está falando de patrocinador, eu não queria falar justamente porque você é um cara que não cobrou nada, enfim, é um amigo, mas essa empresa, a Torce, o Churrasco Perfeito, ela é nossa patrocinadora. Bacana. Né? E essa empresa, ela tem no casting Jonete Federico, Gustavo Lima, patrocina artistas desse nível. Então, Odinei, Legal. Depois, se você autorizar, vamos entrar em contato, vamos ver se eles entram também para nos apoiar nos nossos projetos sociais. Deixa eu te falar uma coisa. Um dos melhores amigos do Neymar é um amigão meu, muito amigo meu, o Bruno. E o Bruno me levou para a Suécia, na Copa do Mundo de 2018, depois da Rússia, eu fui para a Suécia. Lá eu conheci um cara que é um dos maiores compradores de rolamento SKF do Brasil. Esse cara me reconheceu, tal, o que você está fazendo aqui? Eu estava no mesmo evento que ele, eu tenho um projeto social.
Eu não fui lá como o Odinei, querendo ficar rico, entendeu? Não, eu fui lá pensando no meu projeto. Terminou o evento, esse cara pegou meu telefone e eu não falei mais com ele. Passou um tempo, ele me viu num jogo, ele é palmeirense, ele me viu num jogo e mandou uma mensagem para mim: pô, cara, convidei você para vir tomar um café comigo, você não veio, vem aqui. Aí eu fui. Tem muitos lugares onde eu sou o cara do Ivuti. Eu tenho muita barreira. Eu falo, caraca, eu não acredito que eu estou aqui. É meio maluco isso. Cara, quando eu cheguei na empresa do cara, eu tomei um susto do tamanho da empresa do cara. E eu não consegui nem falar, porque eu não gosto de falar assim, o Ednei da Globo. Não gosto. Que você quer falar com quem? Quer falar com o Marcelo. Tá, mas qual Marcelo? Eu falei, putz, eu conheci ele lá na Suécia, mas eu tenho o telefone dele aqui. Mas é o Marcelo tal? Eu falei, ele é o dono. Eu falei, eu achava que ele fosse gerente, enfim, ele é o dono. O cara me falou assim, cara, o que você precisa? Eu falei para ele assim, cara, eu sou pequeno ainda, mas tem uns moleques precisando de chuteira na minha cidade. Quantas são? 600 chuteiras. Eu dou 100 por mês para você. O cara me deu 600 chuteiras. Aí sabe o que eu fiz pro cara? Eu dei uma camisa do Dudu para ele autografar. Ele virou. Esse cara ele tem lancha em Ibiza. Esse cara é milionário. Vou te contar uma loucura. Uma vez eu estava com uma garota na praia e eu achei que eu ia ser assaltado na praia. Eu estava com a minha moto. O cara colou perto de mim e ele fingiu que não era nada e foi embora. Eu tenho certeza que o cara ia me assaltar. E o cara me viu e falou, pô, eu Odinei. Já aconteceu um dia de eu ter dado uma palestra quando eu tinha a Fundação Casa aqui em Itanhaém, de eu estar com uma outra moto que eu tinha, estava na frente do Pianos Mar ali, que me fechou lá da prefeitura, e o menino passou por mim, ele passou, voltou, eu fiquei preocupado, né? A moto chamou a atenção, ele voltou e falou assim, tio, eu não vim aqui por causa da sua moto não, tio, tá ligado? Eu vim aqui porque o senhor deu uma palestra lá na Fundação Casa. Tio, sabe o que eu fiz quando eu cheguei em casa, tio? Na moral, falei, não, benção mãe, benção pai. Eu nunca tinha feito isso, tio. Aprendi pro senhor, tio, tô limpo, um dia eu vou ter uma moto igual a tua, valeu? Aí você falei, acabou. Rebenta pro cara. Acabou. Não tá valendo. Gratidão, meu irmão. Cara, eu quero gratidão. Era 20 minutos, nós ficamos contando. Não, mas aí você monta. 2 horas e meia. 2 horas e meia. Aí sabe o que você faz, cara? Gente, que você faz 5 edições. Obrigado, gente. Né? Obrigado. Não precisa fazer. Daqui a 2 anos você põe. Sabe o que é? E seria muito legal se não fosse atemporal, né? De repente. Mas acho que eu estou dizendo, isso que eu estou falando. A pessoa que é legal. Nossa, daqui a 5 anos você fala, pô, o Dinei falou isso, pô, isso não é mais. Ó, isso aqui já é legal. Ó, Dinei, isso aqui deu certo. Vai dar, cacete. Eu sonho com dias melhores. Dias melhores para sempre. Cara, ó.